Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos dando início aí mais uma gravação do programa Dirigir Eu Posso. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Hoje estou com uma convidada aqui especial que a gente vai falar sobre vários assuntos aí, sobre a compra do seu primeiro veículo. Iremos falar também qual a importância de entender o básico do seu possante. Então fiquem até o final, assistam até o final esse vídeo que vai ter muita coisa legal, tá bom? Antes da gente começar o podcast, quero que você curte, compartilhe, se inscreva aqui no canal Dirigir Eu Posso. Divulgue aí para seus familiares, para seus amigos, né? Para você que já é habilitado, para você que ainda está no processo de tirar a CNH. Divulgue, espalhe esse conteúdo maravilhoso que é feito com muito carinho, com intuito para ajudar cada um de você que está em casa precisando de ajuda, tá bom? Então quero chamar para vocês aqui a minha convidada de hoje, Luciana Félix. Fala, Luciana! Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com vocês hoje. Isso aí, pessoal. A Luciana vai falar pra gente aí sobre manutenção preventiva, né, Luciana? Isso. Sobre manutenção corretiva também. Quais os cuidados que você deve tomar ao comprar o seu primeiro veículo. Então, Luciana, conta pra gente como foi que você começou a sua trajetória, seu trabalho na área do trânsito, né? Cuidando aí dos veículos das pessoas. Ai, obrigada. Esse é um tema que eu adoro, que é uma oportunidade que eu tenho para levar aí para mais pessoas. Por que nasceu a Oficina da Lu, né? Sim, bacana. Não é muito normal vermos aí uma mulher dirigindo uma oficina mecânica. E graças a Deus eu estou aqui para poder levar isso para muitas outras mulheres também. Sim. Na Oficina da Lu, eu não atendo só o público feminino. Sim. Eu atendo todos os gêneros. Certo. E foi muito interessante quando eu adquiri a oficina. Porque assim como várias mulheres, e homens também, tá, Fabrício? Sim. Porque isso é tão comum na minha oficina, homens que não entendem nada de carro. E estão ali buscando, na sorte, encontrar uma oficina de confiança. Então, a sorte é muito relativo. Pode ser que você consiga ou não. Ou não. Então, Muito saber bom. sobre isso é muito legal. Então, assim, como eu não entendia nada de carro há quase 15 anos atrás, nossa, vamos falar baixo, gente. Quase 40 a mais, né? Então tem que falar baixo. Aí, eu tinha meu carro, sempre amei carros, desde pequenina. Ficava lavando o carro, cuidando do carro do meu irmão. Olha que Então, era interessante. muito legal isso. Aí ele falava assim, se você lavar meu carro, eu vou te dar um dinheiro. Eu falava, pensava comigo, nem precisa me dar nada. Eu quero lavar isso aqui. Então, eu já tinha ali dentro de mim um desejo por carro. Mas quando falava em mecânica de carro, eu não entendia nada. Era completamente leiga. Então, assim que eu tive a idade para habilitar, eu habilitei. E aí, comecei a ir para o trânsito como todo mundo, sem entender nada de carro. Entendi. Até um belo dia, meu carro estragou. Na época, foi ali perto do Ceasa, em Contagem. Sei, 040. Exato. Parei o carro, senti um cheiro de queimado. Gente, mas eu nem me dei conta que aquilo estava saindo do meu carro. E foi o primeiro carro seu? Foi meu primeiro carro. Aí, senti um cheiro de queimado. Falei, nossa, que coisa estranha, fedendo, assim, queimado e tal. Na hora que eu saí do carro, um senhorzinho falou assim, olha, eu tô vendo uma água vazando aí de baixo. Falei, nossa. Falei, como assim? Eu tô atrasada, tenho dentista em Belo Horizonte, só vim aqui pra resolver uma coisa rápida. Pois é, eu olhei pro lado, tinha uma oficina na época. Falei, tá, vou lá. Cheguei nessa oficina. Olha, me vazou uma água, não sei do que se trata. E esse carro, Fabrício, ele era zero. Sim. Juntei cada centavo, comprei na época, era um Ford Ka novo, um novo modelo Ford Ka. Olha só. Comprei esse carro, então assim, ele tinha acabado de sair da garantia, tinha um ano que tinha vencido. Então eu comprei carro zero justamente para não ter problema com carro, né? Que a gente escuta muito. A gente acabou de falar isso ali, nos bastidores ali, né? Estávamos ali falando sobre isso, eu tenho certeza que quem está aqui nos isso. escutando já está se familiarizando com esse assunto. Sim. Pois assim foi. Entrei nessa oficina e tal, e aí meu carro estragou, eles arrumaram, eu esperei por volta de umas 3 horas, mais ou menos. Falaram assim, olha, seu carro dilatou o reservatório de água, então, para quem não sabe, aquele sistema ali, onde que fica a água do carro, onde a gente tem que conferir para saber por que tem essa água, é isso, ele faz a refrigeração do motor, Isso. para que o motor não sofra um superaquecimento e queime aí a junta de tampa de válvulas. Uhum. Então, tá pronto o seu carro, esperei por 4 horas, falei, que maravilha, paguei e fui embora.
Parei, aí voltei para Belo Horizonte, porque eu estava em Contagem. Certo. Parei no meu dentista, senti o mesmo cheiro de queimado. Falei, nossa, mas aí eu já estava conhecendo É. isso, né? Olha eu conhecendo o meu poçante, para quem não sabe, é o carro. Sim, tá vendo? É uma forma carinhosa que eu gosto de chamar o meu carro e todos dos meus clientes de poçante. Aí eu Uhum, falei, olha, já estava conhecendo o meu poçante na dor, que é o que uhum. todo mundo, infelizmente a grande Passa. maioria, passa. Na dor eu já estava conhecendo o poçante. Quando eu parei o carro, a água vazou, eu subi. Na época, meu companheiro não estava comigo para me ajudar, então eu fui ao dentista e falei com ele e tal. Falei, olha, senti um cheiro de queimado, mas eu tô achando estranho que eu acabei de arrumar. Ele falou, não, vamos fazer o que tem para fazer aqui e eu vou descer e olhar. Desci, Fabrício, quando cheguei, a água no chão. Tinha uma Nossa, oficina do lado. Ainda bem que tem oficina em tudo quanto é canto, né? realmente. Bom, enfim. Cheguei, ele falou assim: olha, nós vamos ter que fazer o arrefecimento. Eu falei, mas eu acabei de fazer isso, que é substituir o aditivo, trocar o seu reservatório, a tampa também foi comprometida. Eu falei, não, Sim. eu acabei de fazer isso. Entreguei a nota. Ele falou, não, não foi feito. Eu Que falei, o isso? quê? Eu não tô acreditando que eu tô escutando isso. Ele falou, não, foi feito. Eu falei, não. Eu me senti um lixo. Por que que eu pensei, por que eles fizeram isso comigo? Porque eu sou mulher, porque eu não entendo de carro, porque são desonesto? Que mais? Que mundo é Foi gerando esse? uma frustração em você na hora. Totalmente. E isso tinha tudo para me gerar um gatilho, para me gerar um trauma, que talvez eu nem estaria aqui hoje para contar essa história e muito menos dirigindo o meu poçante, porque isso acontece muito, não Acontece, é? acontece muito, Você verdade, viu? deve escutar isso aí no Sim, carro. é a primeira dificuldade, né, a pessoa não consegue, talvez, você poderia ter pensado que o carro ia explodir, talvez saia alguma Eu fumaça pensei de lá. tudo. Enfim, É. nesse momento eu falei: paguei novamente, claro, duas vezes pelo mesmo serviço no mesmo dia. Tive como que fala, assim, um trauma emocional também, porque o meu parceiro na época ainda me chamou de burra, porque eu não Entendi. entendia nada de carro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a forma que a gente se expressa com quem Sim, está do nosso como lado. se você fosse culpada, né, por não saber, É, de e conhecer um pouco da mecânica do veículo, né. exato, e às vezes as pessoas fazem isso no automático, não é nem proposital. Uhum. Mas ali você acaba de jogar, ou seja, dizendo no popular, jogou a pá de cal. Sim, Porque já está morrendo, você faz uma coisa dessa, você acaba de enterrar essa pessoa. sim, Então é muito interessante a gente tomar cuidado como falar num momento desse, respirar, certo. porque ninguém entende de mecânica, ninguém sabe sabendo, É, ninguém nasce ninguém sabendo. nasce sabendo, justamente. Eu vou falar com você, eu dirijo aí há 20 anos, tenho carteira já há 20 anos, e entendo o básico, viu, Lu? O É, básico, assim, para sobreviver no é. trânsito. E eu vou dizer uma coisa para É, você, nesse dia eu falei, se um dia eu puder ter uma oficina, eu vou ensinar como que você trata um cliente com confiança. sim. Como você recebe uma mulher dentro de uma oficina, não é assim não. Então, a partir desse dia, você a luz surgiu no fim do túnel, É, falou: "Opa, surgiu. E um detalhe muito legal que a gente estava legal, falando hein?" lá também, Sim, palavras têm poder. Então se você quer mudar de vida hoje, começa profetizando sua palavra aí, porque isso é muito forte. Um ano depois, a oficina da Lu estava montada. nossa, que interessante, hein, que história É, bacana. legal, né? Um ano depois. E desde então, eu estou há quase 13 anos no mercado mineiro, aqui em Belo Horizonte, proporcionando um atendimento de qualidade, personalizado para o público feminino Sim, também, porque sim, nós mulheres precisamos de um atendimento personalizado, é diferente, a forma que a gente precisa ser abordada numa oficina, quebrar crenças de que na oficina só entra homem, não, sim, a oficina tem que estar apta para receber mulheres, para receber todos os gêneros, inclusive hoje diversas orientações sexuais. A gente tem que ter esse respeito pelo ser humano, porque o sim, que está dali do outro lado é um ser humano. com certeza. Então, daí nasceu a Oficina da Lu e está aí hoje, né, graças a Deus, podendo fazer esse trabalho aqui como o Que seu, legal, na hein. rede social, para poder ajudar, incentivar. Então é isso. Legal, muito bom, viu, pessoal. Que história bacana. Então, através de um incidente que É, aconteceu com você, é. né, você ficou muito frustrada também, teve uma agressão psicológica, né, que você foi Aham. chamada né, de vários adjetivos aí. É, Então você deu a volta por cima é. e hoje está podendo ajudar aí toda a mulherada, né, no que tá no É. trânsito, assim como eu também, que ajuda vocês habilitados em casa a voltar a dirigir. A Lu tá aqui também
com esse propósito, né? Hoje fazendo um Uhum. trabalho excepcional na Oficina da Lu, onde É, atende vários gêneros e também um atendimento personalizado para as é, mulheres, né, Lu? é. Tem um atendimento humanizado sim, Uhum, justamente por essas questões que a gente estava falando, certo. que a mulher, né, ela não foi ensinada que Uhum, também pode cuidar de carro. Mulher sim, tem que ficar em casa e cuidar dos filhos. justamente. E isso mudou, porque nós estamos independentes, Sim, estamos muitas delas sozinhas para sim. cuidar da família, então nós precisamos conhecer do E carro. você, desde criança, você gostava de carro, Sim, brincava com carro, tudo. brincava. Então você foi condicionada, né? A gente fala É. que hoje o medo de dirigir hoje ele é muito amplo, né? Ele Aham. pode começar até durante a gestação, segundo a Uhum. psicologia. E o que a gente percebe foi a nossa criação, né, que a gente não podia brincar Aham. né, a menina com a boneca, o menino com o carrinho. Hoje É, isso mudou bastante, né. muito. Eu tenho uma filha de 3 anos, por exemplo, que tem um carrinho, ganhou um carrinho rosa de presente no aniversário, achei muito interessante. Eu ia te falar isso E agora. ela entra comigo no meu carro, já mexe no volante, Ah, brincando, então assim, já tá condicionada, tá familiarizando mais com o é, poçante, né. exato. E detalhe, eu nunca tive carrinho. Eu Sim, tive muitas bonecas, muitas mas bonecas. carrinho não entrava não. Olha E só. olha que legal, porque quando ainda quando criança, eu ficava no ônibus, pegava o ônibus com a minha mãe, e eu ficava vendo o motorista passar aquela marcha enorme de ônibus, eu falava: "Nossa, Sim, isso deve ser tão difícil de dirigir", mas aquilo me encantava, me trazia uma coisa, achava já era legal, né. intuitivo, Uhum. já era esse mundo que eu queria. E eu Certo. gosto de brincar, por quê? Porque eu queria liberdade, e eu sabia que, ainda Uhum. enquanto pequena, aquele ônibus me levava para vários lugares. Sim, Então eu tinha liberdade liberdade. para ir e fazer o que eu queria. Então já tinha dentro de mim que, para que eu pudesse ter minha liberdade, eu precisava de carro. Que legal, hein. É. Interessante demais. Você já imaginava, né. Aham. E você tirou CNH e assim, dirigiu tranquilamente Muito depois? tranquilamente, É. muito. Você passou o quê? No qual exame? O primeiro, segundo, O terceiro? teórico, que eu era muito preguiçosa, né, eu tenho que contar a verdade, eu não posso falar de verdade e não dizer. Eu era Aham. muito preguiçosa, tomei 2 pau. Certo. Mas o segundo, aí eu passei, agora no de rua passei de primeiro, porque eu sempre fui muito tranquila, Sim. muito segura, Uhum. do que eu queria. Eu queria o carro, eu queria dirigir, e para mim ter o carro, eu precisava me habilitar, então essa parte para mim foi muito tranquila, passei de primeira e foi uma maravilha. E Foi, depois depois foi dirigindo tranquilo? fui dirigindo, aí teve, né, os perrengues que a gente passa, uma hora ali um pneu que fura, uma vez eu fui dar uma ré no estacionamento, nossa, gente, no shopping, e aí eu bati no carro de trás, falei: "Agora nunca mais eu vou parar perto". Fabrício, sabe o que eu fazia? Tá Eu vendo? quero que vocês contem aqui depois para o Fabrício, Ah. eu dava voltas e voltas, para achar uma vaga enorme, Pra parar com aonde segurança. aonde eu podia parar e dar 200, fazer 200 balizas ali sem problema. É, tá vendo? Já você, se virava nos 30, né. Às vezes eu andava 6 quarteirões e tinha uma vaga do lado. Aí eu ficava olhando e falava: "Engraçado, quando eu tirei carteira, eu fiz isso aqui", mas a insegurança, o medo, "Ah, eu vou encostar", porque eu dei uma encostadinha num carro Sim. quando eu dei uma ré. Ah, certo. Então aí me criou esse bloqueio, depois eu fui tirando, falei: "Não, eu sei fazer isso aqui". Então a gente tem que se desafiar o tempo Sim, todo. realmente, de verdade. Aos poucos você foi pegando jeito, né. É, Ô Lu, foi durante meu ótimo. treinamento também, eu ensino bastante os habilitados a calibrarem os pneus, Ai, que top! né, e a gente vê, além de calibrar os pneus, o básico, né, que é conferir o óleo, conferir a água também, igual você falou. Algumas nem querem, tá, aprender. Mas sabe o que que agora você vai falar para elas? É, Inclusive elas estão aqui, vão saber já de primeira sim. mão, que quando o Fabrício falar: "Vamos calibrar o pneu", vai sobrar dinheiro para fazer mecha no cabelo. Aí, tá vendo? E eu vou contar por quê. Porque é simples. Quando você calibra o pneu, você tem o quê? Economia. Economia no combustível Uhum. e na vida útil do pneu. Do pneu. Quando você não faz isso, se um pneu roda de 40 a 60 mil quilômetros e você não calibra o pneu, se você não alinha, se você não faz o básico, esse pneu não vai rodar nem 20 mil quilômetros, É, porque é o que acontece na oficina da Lu. é, Carros chegando com pneu que não rodou 15 mil quilômetros. Tem cabimento? porque andou, sem calibrar. Porque não calibrou. Aí, tá vendo, pessoal, ó? Outra coisa, nossa, Lu, meu carro consome muito. É, ouço Ah, bastante. consome muito mesmo. Deixa me ver como é que tá seu pneu. Não calibrou.
Então, a gente tem que ter esse hábito justamente para ter economia financeira. Eu garanto que vão sobrar dinheiro para fazer um monte de É, coisa aí. justamente. E outra coisa também, evita do pneu furar com facilidade, né, Lu? Também, Uhum. porque ele fica mais firme, né? Exatamente. Pra passar aí num buraco aí, num prego, fica mais difícil de É. você furar o pneu. Então, pessoal, ó, vamos deixar a preguiça de lado, vamos calibrar os pneus E aí. estabilidade do carro, né, meus amores? Porque É, a estabilidade do carro está ligada inteiramente no pneu estar com as libras necessárias. A justamente. gente tem sempre que pensar assim: nada está ali por acaso. Sim. Se tá no manual que tem que fazer, isso não foi colocado ali Uhum. à toa. No primeiro momento é estranho, né? Vai É. gerar uma estranheza calibrar, porque tem alguns lugares que você segura o pino lá pra calibrar e tem dificuldade, que o ar Uhum, escapa. uhum. Aí você tem que estar virando o pino e tal. Mas depois procura outro posto de gasolina, vai tentando, não desiste, É. porque se você vai trabalhar todos os dias, você precisa dessa manutenção, né, Lu? Aham. Conferir também, uma coisa legal que você falou no seu Instagram outro dia, foi a respeito de conferir a água e o óleo no posto de gasolina, né? Uhum. Que isso não deve ser feito, viu, gente? Você que tá em casa aí, né? Fala pro pessoal aí, Lu, por que não deve ser feito? Exatamente. Isso é muito comum, porque eu gosto de dizer É, que no posto, foi muito bem agora o explicado. frentista, ele tem uma nova nomenclatura. E isso é Uhum, importante a gente saber, que ele não é mais um frentista, ele é um vendedor de pátio. E sim, assim como qualquer vendedor, ele tem que cumprir metas de certo. vendas, até Uhum, para que ele possa estar ali garantindo o seu trabalho. sim, Senão ele é dispensado. Então o que acontece? Se você chega no posto para colocar combustível e você deixa conferir o carro, ou seja, a água e o óleo com motor quente, isso vai trazer problema, porque não é assim que se confere. sim, A água não vai estar no nível correto, porque ela está ali refrigerando o motor na bomba justamente, d'água e nas mangueiras, sim. então vai dar baixo do nível. E o óleo é a mesma coisa, ele não está no fundo do É, cárter. já tá Ele circulando. está circulando, lubrificando pistões e etc. Sim, Então não pode fazer isso. Porque o que acontece? No automático, aqui ó, no celular que estávamos falando lá, sim, no celular, pode conferir água e óleo? Pode. Acabou. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ter um problema. sim. Você vai aí ter um problema com superaquecimento, porque abrir o reservatório quente de Quente. lata, É ele Até, não tem mais a mesma precisão. até um risco até pro frentista que tá abrindo o Muito, tambor de água quente, né? Pode muito. sofrer uma temperatura, uma queimadura de terceiro grau, né? Exatamente, aquilo ali é muito perigoso, mas eles não têm essa noção. Por quê? Sim. Porque eles estão ali para cumprir Para cumprir metas. metas, né? Para vender o óleo, para vender o aditivo, né? Então é nossa obrigação enquanto cliente falar: "Posso e não Sim, posso". E como que você vai falar? Quando você sabe. Então nós estamos aqui hoje elevando o seu nível de consciência, né. A gente estava sim, falando que conhecimento é poder, justamente. vale mais do que milhões. Sim, com Então, certeza. como que você vai ter esse poder? Tendo conhecimento, Uhum. aprendendo, fazendo, cada dia um pouquinho. Aquilo Confere em ali casa, né, na garagem antes de sair, é confere o óleo em casa antes de sair, confere a água lá, o carro frio parado, né. O pneu também, procura um posto mais próximo, né, Lu, anda aí o quê? 1 quilômetro, 2 no máximo, né, já dá pra você achar um posto perto da sua casa e calibrar os pneus com pneu frio, né, é, também e exatamente, porque dá dá diferença. diferença. E outra coisa também, abastecer o veículo também frio também é muito interessante, né, é Uhum. muito importante, porque você vai ter mais combustível do que se abastecer ele com o motor quente. O vapor, né, na hora que a bomba é colocada lá dentro do tanque, Uhum, o vapor ele pode dar uns zerinhos a mais lá na uhum. sua conta que É, eu gosto de falar muito assim, tudo a gente cria, rotina. Uhum, E o posto é muito importante, porque nós falamos 3 coisas aqui que se sim, você escolher um posto, você tem um posto de combustível de confiança que você costuma abastecer sempre, sim, Fabrício? sim, Eu também eu tenho, mesmo sempre. eu também. Por que que isso é importante? Primeiro, porque você consegue fazer um controle do seu Uhum, custo mensal de combustível. Então, sim, por que esse mês eu gastei mais do que o mês é, passado? O que que eu mudei na minha rota? Nós estamos sim, falando de economizar. Nós sim, estamos em tempo que dinheiro não pode é, ser aí gastando aí a a torta torta direita. direita. Não, Uhum, você tem que saber onde você vai investir o seu dinheiro. sim, Então, quando você escolhe um posto de combustível, você tem isso. Quando você escolhe um posto de confiança, o frentista, ele já sabe que você não vai permitir conferir uhum, o óleo e a água com motor quente, então ele não vai te pedir. uhum, Porque você pode ir num posto 10 vezes, as 10 vezes eles vão te pedir. Agora, a partir do momento que você vira uma cliente, ele já sabe que você sabe. é, Então ele não vai mais fazer.
Você vai poder, nesse mesmo posto, se programar para calibrar o Não pneu. tinha pensado por esse lado, tá vendo? Que eu já vai te conhecer, né? O frentista já sabe. Claro! Quando eu chego, eu sou chamada pelo meu nome. Isso me Certo. dá um prazer. Por quê? Porque eu já sei que eu vou ter um bom atendimento. Por quê? Porque ele te quer ali. É. Não, o posto não quer fidelizar cliente. Claro que quer. Ele quer fidelização, sim. Por Uhum. isso ele dá um bom atendimento, senão cada hora que você chegava lá, É. qualquer um. Não, ele quer te fidelizar. Então, quando a gente escolhe um posto, a gente colhe muitos frutos disso. Sim. E frutos positivos, que é o mais importante. Então, ali você já... Aquele frentista, ele já vai saber qual que é o combustível que você coloca. Por que você está usando esse combustível? Porque, às vezes, as pessoas chegam, carros lá, Fabrício, no reboque, na oficina da Lu, porque foi abastecido combustível errado. Sim. Nós, enquanto motoristas, achamos que o frentista tem a obrigação de saber qual que é o nosso É. combustível. Não, gente. Você tem que falar. Tem que falar com ele, né? Olha, hoje, por exemplo, você quer o carro é flex? Hoje eu quero álcool. Sim. Etanol? Hoje eu quero gasolina. É diesel, É. meu carro é diesel. Eu vou te falar, Lu, eu não abastecia sempre no mesmo posto, não, sabe? Gasolina. Até que aconteceu comigo alguns episódios de ter gasolina adulterada. O carro começou a falhar 1 quilômetro, 2 depois que saí do posto. Uhum. Aí, com o passar do tempo, eu fui criando esse hábito, né? De estar sempre no mesmo posto de combustível. Igual você também, é um local onde eu chego, que eu tomo um cafezinho, que eu tenho uma loja de conveniência, que eu vou no banheiro. Então, a gente Isso. familiariza com o posto. Quando eu Isso. tô em Betim, né? E, geralmente, eu sempre abasteço meu carro, eu encho o carro, né? E rodo a semana inteira. E depois, se precisar de novo, eu volto lá em Betim de novo. E tô sempre fazendo assim. Você já se programa com a sua rota. Justamente. Viajei em janeiro recentemente, no outro veículo que eu tenho de passeio em casa. E o veículo, abastecemos, completamos no posto, e ele saiu, assim, 2 quilômetros depois, ele começou a engasgar. E como que a gente ia voltar? A gente estava no outro estado. Ah, Aí não tinha nem retorno mais. Aí tivemos que queimar a gasolina toda, para depois abastecer no posto que a gente está acostumado. e sabendo que aquilo ali vai te trazer problema na injeção eletrônica do Aham. carro. Porque, lembre-se, por mais que você queimou aquele combustível e ele foi embora, a memória, que é a memória da injeção de Sim, combustível, ela registrou uma falha. A entendi, probabilidade da luz da injeção acender é grande. Porque ela, entendi. ela corrigiu o erro, mas ela relatou um problema. Sim. Então, às vezes, é necessário rastrear para apagar. Olha um custo. Nossa, tá vendo? Eu não Então, sabia. acontece. Às vezes, as Sim. pessoas não sabem isso. Uhum. Depois, nós vamos fazer um outro podcast Legal, hein? só para viagens. Interessante. Tem muita dica Os top cuidados que deve tomar, que né? as pessoas não fazem e que vai Aham. salvar, assim, de você não ter uma viagem frustrada por causa de carro estragado. Vai Sim. ser muito legal a gente falar sobre isso. Legal, bacana, E uma viu? dica importante também que eu quero deixar para a gente pular: sempre que você for abastecer, peça cupom fiscal. Sim, Você deve fazer isso, eu também faço, mas sim. muitas pessoas, por estar no automático e sempre apressadas, não pedem. Por que que é importante o cupom fiscal? Você está abastecendo em qualquer lugar. Legal. Como você vai provar que aquela gasolina adulterada trouxe vários problemas Pro seu para carro. o seu carro se você não tem como provar? Entendi. Com o cupom fiscal, sim. Então, talvez você pode conseguir ir até uma reparação desse custo financeiro junto com o posto. Mas a partir Sim, do momento que você prova. entendi. Se você não Bacana, tá tem vendo, como pessoal? Ó, provar, como é que vai fazer? Então, a partir de interessante, hein? hoje, cupom fiscal sempre. Cupom fiscal e no meu caso, como eu rodo muito, trabalho muito o dia inteiro, eu anoto a quilometragem também, a última, e vou fazendo uma média, né, Isso. de combustível no mês. Ô Lu, muito bacana, olha, eu quero fazer uma pergunta para você aqui, ó. Qual que é a maior dor das mulheres que chegam com o poçante delas na sua oficina? Qual que é a maior dor, assim, qual que é a maior dúvida de todos? A maior dor, né, de nós mulheres Sim. é a que eu comecei a minha história. Ah, certo. Lu, Sem instrução, sem Lu, levei saber. meu carro para arrumar e meu carro está com o mesmo problema. Então, ou seja, falta de diagnóstico assertivo, Sim, essa é a maior dor. E ser enganada, que é certo. isso. Uhum. Por ser uma mulher, eu não vou me preocupar muito o que eu estou colocando aqui, vou falar qualquer coisa, é isso mesmo e vai embora. O tratamento até chega a ser de qualquer jeito, né, Lu? Claro. Olha, eu gosto de fazer muito, e eu gosto sempre de dizer, faz um teste, vai numa oficina, faz um, né, vai testar.
como que é, se o seu atendimento é diferenciado. Uhum. Quando eu saio de Belo Horizonte, que eu tô viajando, eu pego o carro e vou em Sim. oficinas. Ah, que legal. Eu sinto na dor na pele, porque eu já vivi, mas faz muito tempo. Eu preciso ter certeza disso. Então, Sim, quando eu falo para você aqui, para todos vocês que estão aqui nos escutando, que nós temos, é diferenciado o tratamento para uma mulher, é porque eu sei, que eu faço. certo. Eu viajei com uma trip de amigas, fomos para Florianópolis. Quando chegamos lá, fomos de carro. Eu falei, eu quero ir numa oficina. A gente alugou um carro lá, nós fomos de avião. Quando chegou lá, alugamos um carro. Falei, quero numa Sim. oficina. Quero alinhar um carro. Eu aluguei um carro, falei, vamos alinhar esse carro. Sim. Foi frustrante. Você chega numa oficina, primeiro já começa te olhando. É. De cima e embaixo, parece que nunca viu mulher. Sim. Pelo amor de Deus, Não gente. fala nem um bom dia, né? Não, bom dia, você sabe, né? Te escaneando. Então, isso é É. constrangedor para nós. Falei, ótimo, então vamos lá. Você acredita que eu fui e falei, eu quero alinhar o carro? Primeiro, eu olhei tudo, né? Que a gente faz, gente, a gente é curiosa. Sim. Aí ele falou, claro, é pra já. Foi lá, colocou o carro no alinhamento, tá lá. E eu estou lá com as minhas amigas, a gente conversando e analisando, rindo. Elas falam, Lúcia, é terrível. Aí eu fui. Ele falou assim, olha, seu carro tá bem desalinhado. Falei, é mesmo? Uhum. Aqui você vai ter 3 cambagens. Nossa. Falei, é mesmo? 3 Mas cambagens, como que gente? uma empresa que loca carro vai deixar o carro? Aí eu falei, entendi. É 3 cambagens? Uhum. Tá muito desalinhado. Mentira! O carro não estava desalinhado, o carro estava ótimo. Eu falei, e por que 3 cambagens? É. Porque isso aqui é assim, o carro quando tá desalinhado ele olhou no meio da minha cara. Falou, o carro quando tá desalinhado desse jeito, é porque tem 3 cambagens para fazer. Eu falei, eu achei que você ia falar para mim que eu subi no meio-fio, atravessei o outro lado, depois eu subi no outro meio-fio, porque aí sim eu consegui fazer 3 cambagens de uma vez só. É, tinha amassado Ele as rodas. ficou branco. Eu falei, não, obrigada. Eu não quero Aham. nem alinhar. As minhas amigas olharam e falaram, não dá. É isso que a gente tem. Então, esse é o Sim. tratamento que a gente sofre quando você vai numa oficina que não é de confiança, que não está preparada para receber o público feminino. E isso você acha que acontece só com mulher, Fabrício? É, não Com todo acontece mundo com que não todo mundo entende que de não entende. carro. Uhum. Então, essa é a dor da minha cliente. Ela chega na oficina da Lu necessitando de confiança, de segurança, de ser tratada com dignidade, de ter o mesmo tratamento que fosse um homem, porque deve ser que o homem ele tem medo de tomar uma porrada. Sim, justamente. Então ele faz isso. Então é muito triste, porque hoje eu posso falar isso brincando, levando aqui para É, um lado mais agradável, mas para quem vive isso, dói. sim, com Porque você certeza. tem perda financeira e emocional. Sim, com certeza. Então é triste. É, ô Lu, outra coisa assim, quais são os cuidados que o habilitado, né, que o recém-habilitado tirou a carteira, tá doido para comprar um veículo. Correu lá, comprou o veículo. Qual que é o primeiro cuidado que a pessoa tem que ter na hora de comprar um veículo? Eu falo nessa parte da manutenção, Uhum, de tudo, né? ótimo. Digamos que ele já passou pelo primeiro estágio, que é a compra segura. Ele Sim, comprou um carro, né, que ele tem ciência que o carro está em boas condições. certo. Aí, o que que acontece? As pessoas compram os carros e não vai saber quais são as manutenções que tem que ser realizada naquele carro. Certo. Porque existe manutenção corretiva e manutenção preventiva. Por que que eu estou falando isso? Porque tem gente que não sabe. Manutenção preventiva é aquela que você programa para realizar. A manutenção corretiva é aquela, o carro quebrou e você tem que arrumar. Então é Uhum. importante saber disso. E quando o recém-habilitado ele pega o carro, ele não sabe disso, ele vai rodando, 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 Até dá um problema. até dar um problema. Então, para você que é recém-habilitado, que está aí, comprou seu possante, Isso. já escolher uma oficina de confiança. Primeiro Porque passo, né? primeiro passo, porque você precisa escolher, Fabrício. E você não pode escolher uma oficina de confiança com a bomba que Uhum. prestes a explodir, não. Que é a manutenção corretiva. Sim, Porque senão você vai entrar em qualquer um. Você está com um problema na mão, você precisa resolver. sim. Então, o que que você precisa saber? Escolher uma oficina de confiança. E depois nós vamos falar como que escolhe isso. Sim. Escolher essa oficina, você vai levar, falar, olha, eu acabei de comprar meu carro, então eu quero saber quais são as manutenções. Por quê? O manual do carro, ele é muito complexo, mas ele é Uhum. necessário. É Certo. ali que fala tudo que você precisa saber. Então, se você comprou um carro com 30 mil quilômetros, qual é a manutenção que você vai ter com 30 mil? Sim. Já foi feito? Não foi feito?
tem que saber. Porque quando você chega numa oficina pela primeira vez, nós não temos como saber certas peças que elas já foram substituídas. Sim. A gente tem que trocar. Então, se você sabe o que foi substituído, ok, você vai dizer isso para a oficina. Se você Uhum. não sabe, você vai perguntar para a oficina, junto com o seu manual, para você aprender. Então, a oficina vai te mostrar, ela tem essa obrigação de te dar esse tratamento personalizado, que é o que eu tenho Bacana na oficina demais. da Lu. Uhum. Então, vamos lá. Então, com 30 mil, você vai trocar correia dentada, roletes, tensores, Uhum. óleo, filtro, isso. Você vai saber o que tem para fazer. Eu tive Sim. muito esse problema na oficina da Lu com as minhas clientes, por quê? Elas compravam um carro e não sabe como olhar. Achavam É. o manual muito difícil, muito complexo, e eu concordo. É Então, eu muita coisa, né, desenvolvi no um manual. manual personalizado. O Sim. que eu fiz? Eu peguei o grande, que é aquele manual do carro, ele não Certo. substitui o manual do carro, Sim. mas ele ajuda de uma Você forma deu uma prática. lapidada, né, Exato. nas informações que tá lá no... Fui lá e tirei o básico, porque tem coisas ali que não precisa da gente saber. Então, eu Uhum. criei um manual básico. 10, 20, 30, até 60 mil, porque depois vai repetindo. E Sim. aí ficou perfeito. E ali você vai saber o que você tem que fazer e se programar para essa manutenção preventiva. Porque quando você está na manutenção preventiva, você está em economia financeira. É. Tá Esse é o evitando segredo. tá evitando de passar raiva, evitando problema, né, evitando do seu carro ter um apagão do nada, né. Porque acontece muito, as pessoas falam assim, eu não vou fazer revisão com 10, não. Eu vou fazer com 20. É. Pois é, eu vou explicar. Não vai. Você vai fazer com 10 e com 20, porque eu não tenho como eu fazer uma revisão de 20 se eu não fiz a de 10. É. E sabe onde que isso pega? Lá na revisão de 40, 50. Ele Sei. não fez as de 30, aí ele vai ter um orçamento muito alto. Aí você tem que trocar tudo. É. Aí fala assim, nossa, essa oficina tá terrível, tá É. colocando tudo que tem. Tá, peraí. Vamos É. agora. Fui lá só trocar uma peça e já tô... Qual foi a última vez que você fez manutenção preventiva? É Ai, ai. importante. Então, os passos começam por aí, conhecer o Sim, manual. conhecer. Interessante demais. É É. bacana, viu? Então, pessoal, olha, são dicas valiosas, tá? Espero que vocês estejam gostando. Ó, e não esquece de compartilhar esse vídeo, tá? Curtem aí mais uma vez aí, deixa o seu like aí no vídeo, divulga pros amigos e familiares, né, Lu? Isso O mesmo. assunto tá muito interessante, muito legal, tô aprendendo muito com você aqui. Igual você falou, a Igualmente. gente passa por isso, né? Todo mundo passa por isso, né? Uma hora ou outra na vida, você nunca Sim, sabe de tudo, né? não. Precisa de alguém para te auxiliar. E essa questão de levar o carro sempre na oficina de confiança é muito bacana. Eu levo meu carro sempre na mesma oficina desde quando eu comprei. Tem todas as notas guardadas, tudo que foi trocado, sabe? É. É um lugar que eu deixo assim que eu tenho extremamente confiança. Eu sei que quando que tem algum problema, eles vão resolver lá para mim, eu só busco de tarde e tá tudo certo. É isso que é importante, porque quanto mais você conhece, eu tenho uma frase, Uhum. quanto mais você conhece o seu carro, mais você confia nele. Sim. Isso é uma realidade, e que se a gente for prestar atenção nessa frase, conhecer o carro Uhum. é diário. É como você ensina quando você está com seus clientes É, lá no carro. sim. Se ele não praticar, ele vai conseguir desbloquear e pegar o jeito de fazer cada coisa? Sim. Não Uhum. vai, ele precisa praticar É. diariamente, não é? É, precisa. E é muito interessante, igual a Lu tá falando aqui, gente, olha o seguinte, a própria pessoa que tem que praticar, né. Ir lá conferir o óleo, conferir a água. Já aconteceu, Lu, de eu chegar na porta da casa habilitada e eu faço a pergunta seguinte, no início, né, bem no início, quando eu comecei a dar aula, porque eu começo no meu carro, depois eu vou para o carro do habilitado. Hum, Aí eu pergunto: "E aí", às vezes o carro não é da pessoa, "E aí, seu marido conferiu o óleo e a água, como é que tá do veículo?", "Não, tá tudo certo, ele já olhou, já tá ok". Aí eu entrava no carro, beleza, a pessoa falava que estava ok no início, né. Depois, um belo dia, eu fui dar aula para uma habilitada, "E aí?", aí o carro era do pai dela. Ela: "Não, meu pai já deu uma revisão aí, tá tudo certo com o carro". Falei: "Ah, então tá bom". A gente pegou o carro e fomos fazer aula. Andando em rodovia, BR, lá no centro de Betim e tal, um belo lugar lá, como é que é? Um caminho bem tranquilo que a gente estava passando, o carro começou a sair fumaça do capô. hum, Eu pedi pra ela dar seta, desci, quando a gente abriu o capô, a água tinha secado, aconteceu igual você a história. é. Aí eu falei pra ela, perguntei, aí eu virei pra ela e falei assim: "Olha, mas você falou que seu pai tinha feito revisão no carro, estava tudo ok? Ali pra você ver o carro, tá sem água. Se a gente roda mais uns 2 minutos aí, ia fundir seu motor". É. Aí pronto. Aí tivemos que esperar lá uns 30 minutos pra água esfriar e a gente encheu de novo e continuou. Andar mais um pouquinho, o que aconteceu de novo? A água ferveu de novo. Então o Hum, problema não era só a não. falta de água, era muito Hum, mais grave. é.
Tinha vazamento. Tinha vazamento. É. Aí eu falei, olha, melhor a gente ir embora, desmarcar essa aula aí, porque não dá pra rodar nessas condições, não. E como você falou, a gente só aprende na dor. A partir desse dia, eu sempre... As pessoas, quando eu pergunto, a pessoa fala que tá ok, eu abro lá o capô na garagem e confiro lá, antes de sair pra rua. Porque às vezes a pessoa tá trabalhando e fala assim, só por falar, né, da boca pra fora, não, tá ok, já olhei. E a pessoa não entende nada, cai nessa... E se a gente for um pouquinho mais além, porque você tá falando e eu estou pensando aqui. Aham. Isso aconteceu com superaquecimento, ok? Sim. Não é um risco de vida. Uhum. Mas vamos um pouquinho a mais. Pastilha de freio. Justamente. E aí, está você, está ela e está as pessoas que ela mais ama dentro daquele carro. Uma rodovia. Aí, eu confio que o terceiro falou pra Falou que mim tava ok. que tá. É isso que acontece, Fabrício. Uhum. As mulheres, principalmente, elas terceirizam uma responsabilidade que é nossa. Sim, Eu não posso terceirizar uma coisa que diz respeito à minha vida. sim, Então, por exemplo, ela tá ali, tá tudo certo, aí você vai com ela para uma rodovia, sim. pé no No freio, freio, cadê o cadê? freio? Não tem. Uhum. Hoje esses cuidados eu tomo hoje, sabe? É. Hoje primeiro eu pego o carro Aham. habilitado, eu ando, eu testo, faço os test drive lá, Graças a né? Deus. Com freio, tudo. Confira a água, óleo, a gente sair, porque não dá pra confiar no terceiro, igual você É, falou. Mas eu te conto, e se o Fabrício não tá lá? É. Entende? Quando você deu a aula, agora você Uhum. fala, você precisa praticar, que a gente estava falando. Isso. Uhum. Você não sabe nada. Como vai fazer? Aí você vai lá, com muito custo, quebra um gatilho, um trauma, um momento Ajuda. traumático, dá liberdade para ela de novo por causa de uma manutenção, volta tudo. Volta tudo, Porque justamente. é isso que acontece. Quando o trauma ele é acionado, Fabrício vai me falar aqui, né? Você sabe mais do que eu. Ele vai lá, no momento da cena da dor. Justamente. E aí acabou, paralisa. Onde Paralisa. tiver, Se você para. passar lá de novo com o habilitado no mesmo lugar, ele sente as mesmas sensações. Não é? Que é o trauma, né? É A gente isso aí. tá resolvendo um e arruma outro, acaba outro. Olha que tudo tá interligado. A gente tá o tempo... Não é à toa que estamos aqui. É interessante demais, viu? Bacana, Lu. Então, ó, vamos para a próxima pergunta aqui. Quais os desafios que as mulheres enfrentam para cuidar e conhecer o básico do carro, né? Quais os desafios? Eu acho que o desafio que encontra é terceirizar, como você acabou de falar, né? Exatamente. É um desafio. Os maridos, as mulheres, os maridos, os pais não deixam as mulheres ter essa independência, essa autonomia para resolver os próprios problemas, né, mecânicos do veículo. E deixar um apelo, né, que é aquilo que a gente falou. Eu falo assim porque as pessoas, elas não têm noção o que uma palavra pode fazer com o outro. Então, se a gente olha para o outro com mais amor, a gente pensa um pouco mais no que vai falar. Então, assim, o tempo todo não fica falando, né, aquilo, você não entende nada de carro. Pra que você vai levar esse carro na oficina, você não sabe nada? Ou então, pior, pra que você vai dirigir? Você é ruim de roda. Sim. Isso aí deve ter muito dentro do carro, muito, não né? tem? Acontece muito, O mundo ainda tá muito machista, né? Então, a gente precisa de quebrar essas como é que fala? Essas coisas ainda que atrapalham, né? A gente já tá no século XXI, precisa de mudar um pouco a cabeça, né? É verdade. Ô, Lu, então aqui, ó, mais uma pergunta. O que é o ritual com o carro? E por que ele é importante? Eba! Essa pergunta aí é ótima, hein? Essa é a melhor e a que eu mais adoro. Sim. Porque é nessa hora que a gente vai mudar a mentalidade. Olha. Porque sim, carro é igual corpo, gente. Se a gente não muda a mentalidade com o nosso corpo, ou seja, eu preciso fazer uma atividade física porque está comprometendo a minha saúde. Sim. Você não vai fazer. E como que você faz isso? Hoje eu acordei de manhã, não tô gostando do meu corpo, tô sentindo problemas, já tô sentindo no físico. Tá mais ansioso, né? Tô mais compulsivo, tô comendo mais, ou então eu já estou sob o uso de remédios. Sim. Então o que você vai ter que fazer? Criar uma rotina, uma mudança de mentalidade. Não é dieta, é mudança de mentalidade. Então, você precisa de um tempo mínimo de 21 dias, não é assim? Sim. Para que o nosso cérebro entenda que ele vai passar a fazer aquilo a partir de agora. Vai sair da zona de conforto, né? Mudança de comportamento. Mudança de comportamento, saindo da zona de conforto, exatamente isso. O ritual é isso. É tirar o motorista da zona de conforto. Como? Com um ritual. Então, a gente sempre começa praticando pelo mais importante. É o abastecimento, é uma coisa que você faz todo dia. Sim. Seria o mais importante do carro? Não. Mas como a gente tem que começar de uma forma mais fácil,
Uhum. que é uma coisa que já está mais no automático, Sim. e abastecer é automático. Sem combustível, o carro não anda. É. Então, isso é uma coisa que todo mundo vai fazer. Sim. Só que aí é que está o meu pulo do gato. Olha Por que só. que esse ritual é importante do posto de combustível? Então, primeiramente, você vai escolher um dia para abastecer. Uhum. Porque nesse dia você vai aprender algumas outras coisas que a gente falou aqui, mas que está inteiramente ligada nesse ritual. Certo. Quando você escolhe um dia para abastecer, você vai fazer o seu cálculo de percurso, então você já começou a olhar qual é a sua quilometragem. Sim. Então, bem implicitamente, lá no inconsciente, É. você vai ter que passar a conferir quilometragem. Então, Certo. automaticamente, você já está começando a se familiarizar com a quilometragem do Sim. carro. Uhum. Você vai aprender também que você tem certas coisas que você não pode fazer e outras você deve fazer. Sim. Tudo isso num único dia, quando você escolheu o dia para abastecer. Olha que interessante. Você vai chegar no posto, vai abastecer. Não posso conferir a água com motor quente. Certo. Já sei que eu não posso. Uhum. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conferir. Sim. Então, automaticamente, você está criando um ritual. Você está aprendendo a abrir o capô do carro. Tem gente que nem Certo. sabe. Já chegou carro na oficina da Lu no reboque porque não soube abrir o capô. Sim. Esses carros mais luxuosos Sim. não é igual os nossos que puxa aqui a É. alavanca, não. É mais complexo. Sim. O cartão caiu lá dentro, não teve como abrir. Tem pessoas que não sabem nem onde que abre, que libera a tampa do combustível para Muitos, abastecer. mas é muitos. Então, Uhum. olha, ali de um único dia, um único ritual, eu já aprendi que eu preciso olhar a quilometragem do carro, Sim. que eu não posso conferir água e óleo com motor quente e que eu preciso abrir o capô do meu carro. Sim. Então, o ritual, ele não é somente um dia para abastecer. Tem muita Várias coisa que eu coisas. estou colocando implicitamente no subconsciente. Sim. E aí, o que que isso quer dizer? Que cada vez que você faz, mais vezes ele vai entendendo que aquilo é importante, que aquilo ali eu preciso fazer. Então, você já vai criando essa rotina, você não vai fazendo. Sim. Ou não vai Interessante, deixando viu? de fazer. Uhum. E aí entra a calibragem do pneu, tudo num único Num único dia. dia. Uhum. Aí eu gosto do ritual também. Então, escolher um dia para abastecimento. Escolher um dia para você poder conferir o manual do carro. Isso pode ser semanalmente, mensalmente, você vai Sim. analisar. Esse dia que você vai conferir o manual, olhar para ele, saber que ele existe. Conhecer é importante também conhecer até as luzes do painel. Aí é isso Acendeu uma aí. luzinha laranjada, o que é? Isso! E a Porque vermelha? você muito bem, Fabrício. Por que eu quero que você tire um dia para olhar o manual? Porque você vai Justamente. chegar na parte de luzes. Sim. E aí, quando essa luz acender no painel, você vai falar, tem uma luz aqui. Porque Essa antes luz eu olhava Aladim tá para acesa, ela, o que é? antes eu olhava para esse painel, não tinha luz. Por que agora tem? Sim. Então, você já, no seu inconsciente, eu passei por isso aqui no manual. A luz da manutenção tem muito, né, que tem aquela... Tem muitas que tem uma chavinha que a pessoa não sabe nem o que uma é. chavinha, aí já começa a entrar em pânico. Já É. para no primeiro posto de combustível. Isso quem viu, né? E quem tá no automático que não olha? Justamente. Então, esse é um ritual. O segundo, que é não menos importante, talvez o mais importante, que é como ligar o carro. Sabia que tem gente que não sabe ligar o carro? Sim, sei. Muita gente não sabe ligar o carro. E a forma correta de ligar o carro, ela tem também um ritual da Lu por trás. Certo. Porque quando você coloca a chave na ignição, gira, você precisa esperar a central fazer a leitura. Sim. Lê tudo, né? O computador de bordo ali faz a leitura, recebe toda aquela informação, depois você dá a partida. Depois da partida. Inclusive, Lu, agora nessa época do frio, em junho, é muito comum a pessoa chegar lá, vira a chave de uma vez, o carro não pega. Porque ainda não fez a leitura e o carro, a temperatura do carro ainda tá baixa, né? Principalmente se ele tiver abastecido com etanol, né? Sim. Uhum. Porque já é comum isso acontecer. Sim. E principalmente se o carro tem reservatório de partida frio. Sim. Porque muitos carros têm, as pessoas nem sabem que precisa completar esse reservatóriozinho. Justamente. E eu completei o meu coincidentemente essa semana. Você gasta lá R$2,50 para completar. E ele não é bom ficar muito tempo sem completar. Porque essa gasolina que vai ali,
ela precisa ser renovada. Uhum. Porque senão ela entope as mangueiras, os bicos, as bombinhas que tem ali dentro. Entendi. Então é sempre bom, mesmo que você coloque 50 centavos, É, não é o valor, é que você movimentou o movimentou o combustível, você combustível. colocou um novo. Sim. Então é legal. Legal. Nossa, então assim, igual a gente voltando. O ritual, então, olha pra você ver. Você tava falando do manual. Olha Tá o tanto de vendo? coisa que um dia só. É isso que eu quero que vocês entendam. Que não Uhum. é um ritual, ai que saco, não, tem muita coisa envolvida. Tem muito conhecimento envolvido. Então, cada dia que você olha para o carro, você vai introduzindo ele na sua vida, porque eu não sei, as pessoas no passado foram colocados que eu não posso cuidar de carro, porque carro é coisa material. É, E já que é material, não requer minha atenção. Só o que é emocional. é. Não, gente. O carro carrega as pessoas que você mais ama. E principalmente nós mesmos, nossa vida. Sim. Deus nos deu a vida. É nossa obrigação zelar e É. cuidar até o dia que ele nos chamar. Sim. Então, cuidar do carro é cuidar da vida. É. Então, precisa mudar essa mentalidade que, carro é material, não preciso colocar É. no meu topo de prioridades. Claro que precisa. Sim. É igual o pneu, os pneus, por exemplo, né? Tem pessoas que vai trocar o pneu do carro, o pneu já tá, como é que fala? No osso, né? Na linguagem popular. Como diz, a gente não sabe mais como é que ele tá parando. Não é verdade? Ele tá pela força da Espera sorte. chegar lá nos arames, lá, né, Lu, pra trocar. Então, gente, já vamos ter mais um pouco de Muito. compaixão, né, com a própria vida. E sabe o que é legal? Quando você tá num sinal, faz Uhum. uma coisa. Olha, como diz, olha a grama do vizinho. Dá uma olhada lá pra ver como que tá. Vamos dar uma olhada na grama do vizinho sem desejar, tá? Aham. Então você dá uma olhada lá pro pneu É. e vê como está a situação do pneu dos carros que estão circulando. É muito raramente você vê um carro com pneu com vida útil em segurança. Uhum. Porque é isso, o pneu que vai te permitir, além do sistema de freio, parar o carro. É. Se ele não tem borracha, vai parar como? É, verdade. Então, Justamente. é muito importante a gente dar atenção para os pneus também. Igual a gente vê aí, além do pessoal, a gente vê muito acidente de trânsito aí, além do pessoal não manter a distância de segurança do veículo da frente, também pode, quando você aciona lá o pedal de freio, né, faz uma freagem de emergência brusca, talvez o veículo também não vai conseguir fazer uma parada precisa por causa disso também. Né? Os Um pneus detalhe estão- que a gente vê muito também, né, Fabrício, eu acho que isso aí está muito na sua área, é essa questão de você estar numa via, que ela é 60 km por hora. Para Uhum. que a pessoa vai colocar 80 a 100? Me explica isso. Justamente. Para quê? Eu tô tendo custo com toda a manutenção do carro, tô correndo de tomar multa, provocando um acidente. Sim. Pra quê? Se aquela via é 60. Mas também não é pra andar de 30. Não é pra andar, dá pra atrapalhar o trânsito também, né? Mas, pelo amor de Deus, 80, pra quê? Legal, Vou parar viu? logo ali. Ô Lu, sobre o ritual do carro aí, gente, a Lu falou de sair uma vez, né, por semana para Aham. abastecer o veículo. Tem muita coisa que você aprende. Tem habilitados, Lu, que compra o veículo e eu chego para dar aula, não consegue abrir os vidros elétricos do veículo, porque ainda não teve a curiosidade de sentar lá no banco com o Uhum. carro desligado, saber os botões que apertam, que Uhum. abre o vidro da frente, de trás, né? Aonde que dá seta, conhecer um pouco do painel, ler um pouco. Pode sentar dentro do carro, ler o manual também ali, vai ajudar bastante. Faz parte também do ritual, né? Faz parte do Familiarizar, né, a mente, o corpo, para você ir voltando a dirigir aos poucos. Ô Lu, fala um pouco aí do seu curso que você dá para o pessoal, como que é que funciona? Ai, que ótimo. Obrigada pela oportunidade de falar. Então, Sim. no ano passado, eu criei um curso presencial para mulheres. Que legal. Presencial. Foi maravilhoso. Mas eu não dou conta de atender todo mundo presencialmente. Então, quando foi em 2023, eu criei o meu curso online, que é Conhecendo o Seu Poçante. São Uhum. aulas práticas e teóricas dentro da minha oficina. O curso ficou divertido, Que legal, hein? mas que ficou uma delícia o curso. Sim. E lá eu ensino justamente isso, o básico do carro, porque uma coisa que a gente precisa aprender tudo começa pelo básico. Se Uhum. você conhece o básico do seu carro, você tem economia financeira com manutenção. Sim. Porque o problema, ele nunca chega gravado, ele começa do pequeno. Então, conhecer tudo do início é o que vai te dar segurança, no carro, liberdade e economia. Então, Sim. lá no meu curso, eu trago justamente isso. O ritual, como você confere o pneu, como que você confere o capô do carro, cada Sim. reservatório, mostro tudo isso na prática. E lá dentro também,
Eu tenho 2 módulos bônus, que é para desbloquear o medo de dirigir, Ah, que com um bacana. psicólogo Sim. maravilhoso. E tenho também dicas, que é um outro bônus que eu tenho, que é as dicas para habilitadas, Ah, que né? legal. Que ela treina habilitadas justamente para poder te dar segurança de como se comportar aí no trânsito, Ah, como sim. que você consegue mais tranquilamente transitar com o carro. Eu também tenho essas 2 aulas Ah, que bônus lá legal. no curso, é bem legal. Uhum. E então você tem uma parte do curso prática lá na oficina? Tenho. Aí você, como que é? Reserva a data, o pessoal tem que... Não, o que acontece? Toda essa parte prática do curso Certo. tá dentro do meu curso, eu mostro Ah, tudo. entendi. É Uhum. aula prática e teórica. Então, por exemplo, Certo. na hora de conferir o óleo, eu mostro, eu Uhum. faço junto com elas. E lá no meu curso tem aonde elas podem tirar todas as dúvidas comigo e ficar por 1 ano tirando dúvidas comigo pelo grupo Que fechado no WhatsApp. bacana, que legal, hein? Foi lindo. Então você dá uma mentoria, então, né? É, uma Durante o mentoria, processo. exatamente. Então foi um momento muito legal, que eu pude estar levando isso aí para o máximo de mulheres possíveis, e não só dentro de Belo Horizonte, mas em todo o Brasil, e agora, a partir de agosto, internacionalmente, porque o meu curso foi traduzido. Ah, que legal. A gente vai poder ajudar mulheres em outros países também. Sim, que Que é aquilo que a gente interessante. estava falando aqui. Às vezes, a gente contribui muito com o outro Sim, quando a gente faz depoimentos. sim. Lembra? A gente estava Realmente, falando, né? aham. E tem essa dificuldade, as pessoas, de falar, de mostrar, de se expor. Então, a gente precisa falar mais. Sim. A gente precisa, né, Fabrício? Que vocês que fazem os nossos cursos, que desbloqueiam, Entendam, né? que perdem o medo, poder incentivar outras pessoas, porque nós somos movidos por motivação. Legal, Então, bacana, se eu hein? motivo uma pessoa, eu estou acendendo a luz daquela pessoa. Ah, não, é bacana importante. demais. Ô, pessoal, olha, eu conheci o trabalho da Lu, gente, através da minha parceira Jaque Reis, que também dá treinamento para habilitados aqui de Belo Horizonte. E a Jaque Reis também é sua parceira, né, Lu? Exato, a Jaque, eu sou oficina credenciada da Jaque. As Ah, alunas sim. dela, inclusive a Penélope, que é o carro da Jaque, também vai lá para a oficina. E a Jaque também está lá no meu módulo, no curso Ah, Conhecendo que Seu bacana. Ah, Possante. então ela que também tá no curso também. Ela então, a tá lá parte... comigo, Essa. falando dessa parte, é muito legal. E aí a gente vai se trocando e mostrando que é possível, sim, você ter liberdade com o carro, você dirigir, não é mesmo, Fabrício? Sim, verdade. As mulheres precisam de apoio, né? A gente vê aí tanta coisa acontecendo hoje na sociedade, precisam de apoio, né? Atenção, né? E saber que todo mundo pode, né? Todo mundo tem poder de dirigir, de conhecer mais sobre o veículo, né? Deixar essas crenças limitantes para trás, né? O problema é esse, é sair da zona do conforto. Esse mito aí, que mulher não sabe dirigir, que mulher é um perigo constante, que mulher não entende nada, isso aí já ficou para trás, né? A internet tá aí, o celular tá aí na mão, você pode pesquisar a qualquer momento, né? E é muito legal que eu falei com o Fabrício, no início, quando a gente estava batendo um papo, que bom que nós hoje temos profissionais capacitados. Está aqui hoje podendo falar para o outro que é possível, que tem como fazer, como economizar, como desbloquear, como dirigir. Eu não tive isso há quase 15 anos atrás. Por isso eu fui enganada. Certo. Por isso eu tive o meu emocional fragilizado. Sim. Porque se eu tivesse um canal que falasse de carro, se eu tivesse um canal que falasse assim, olha, para você fazer uma baliza, tem essa dica. Você não precisa parar 6 quarteirões. Pensa que legal, todas as suas dúvidas, né? Então a gente precisa valorizar isso. E como que a gente valoriza isso? Compartilhando, curtindo, enviando para os amigos. Legal. Ô, Luciano, deixa o seu Instagram pro pessoal aí, como que é o seu Instagram. E o curso também, fala como que é para comprar o curso. Tudo. Ah, que ótimo. Tá bom? Então, para dicas, né, quem quer saber mais sobre carro, conseguir aí conhecer melhor o seu possante, é lá no @na oficina da Lu. Lá no link na minha bio tem o link para você acessar o meu curso. E é isso, quiser conhecer a Oficina da Lu, também são de portas abertas para receber. E o mais importante, dê o primeiro passo, o conhecimento está aqui. Agora vocês que têm que dar o passo. Muito bom, muito bacana, viu? Eu vou lá uma hora conhecer a sua oficina lá, viu? Tomar um café. Bora tomar um café com a Lu? Ô Lu, muito bom o podcast, tá chegando ao final do programa, tá? Eu quero te agradecer imensamente por você ter tirado um tempinho, sei que é corrido, né?
para você sair da oficina, vir aqui bater esse papo com a gente, esclarecer todas as dúvidas aí. Para vocês em casa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Não esqueça mais uma vez de curtir e compartilhar esse vídeo, né, Lu? Isso ajuda muito a gente também. Ajuda muito. Agradecer mais uma vez a Jaque Reis aí, que fez essa intermediação para que você pudesse vir até aqui, né? A gente se conhecer também, Exato. Foi muito legal. Admiro muito o seu trabalho, a sua força, né? Como mulher empreendedora, que não é fácil, né? Como diz a Jaque, a gente mata um leão por dia, né? Que se fosse o leão ainda tava bom, né? O ruim ainda tem as antas pelo caminho. Que é os mais difíceis. Então, muito obrigado, tá? Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Jaque, um beijo grande, minha parceira. Estamos aí sempre juntas, fazendo o possível e o impossível para levar esse conteúdo ao máximo de mulheres. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando. Muito obrigado, viu, Luciana? Então, pessoal, fiquem com o vídeo aí, assistam até o final, tá? Eu quero deixar um abraço para vocês mais uma vez e até o próximo episódio. Valeu, Lu! Falou! Tchau, gente! Tchau!